o parafrasear literal, que foi esse que eu e o Paulo fizemos, que é falar algo e pedir para o outro repetir literalmente o que eu acabei de dizer. Eu gosto de começar por esse, porque ele funciona meio como um treino, né? Parafrasear é repetir aquilo que você ouviu e checar se o que você ouviu é exatamente o que a outra pessoa disse. Mas também o parafrasear literal, ele ajuda quando a gente percebe que num diálogo o ouvidor não ouviu bem, ou ele filtrou, ou ele deu um enfoque diferente daquele que você falou, ou ele filtrou uma parte daquilo que você disse. Então, tem situações que pedir para a pessoa repetir o que você acabou de dizer, ou repetir para ela o que ela mesma acabou de dizer, realmente, talvez ajude a trazer um pouco mais dessa consciência, porque pode ser que ela falou algo que ela não ouviu totalmente, ela cortou, ela filtrou, ela distorceu um pouquinho. Então, nessas situações, o parafrasear ajuda, o parafrasear literal, principalmente em processos de mediação de conflito. Um outro aspecto, um outro tipo de parafrasear é o parafrasear resumido, que é mais comum, que é mais confortável, né? Que ele é mais frequente e que ele mantém o tema. Então, eu ouço algo, eu repito para a pessoa de uma forma resumida e a gente continua a conversa. Então, ele permite você ir aprofundando o tema. Um outro tipo de parafrasear é o parafrasear amenizador, né? Quando numa conversa, né, com colaboradores, com sócios, com parceiros, com marido e mulher, né, numa situação de conflito, aparecem declarações mais ofensivas, como é que eu repito aquela fala tirando um pouco o veneno, né? Então, esse amenizador é no sentido de transformar um pouquinho e tirar o veneno, né? Diminuir um pouco a ofensa, desintoxicar aquela fala que eu acabei de ouvir. E aí você faz isso com consciência, que se você tirar um pouco isso, pode ajudar o outro a despertar também. E tem o oposto, né? A conversa está muito fria, as pessoas não conseguem se posicionar, falar do próprio sentimento, daquilo que está incomodando. Então, como é que eu posso fazer algo mais drástico e trazer de uma forma mais explícita o que eu percebo que a pessoa não está conseguindo falar? Mas em todas as situações do parafrasear, é importante a gente checar, né? É importante a gente trazer a pergunta: está correto essa forma como eu entendi da sua fala? O que eu estou devolvendo para a sua fala? Então, eu ouço, eu repito e eu checo. Se o meu parceiro diz ok, a gente pode continuar. Se ele diz não, não foi isso que eu disse, você pede para ele: você pode repetir? E agora eu vou avançar um pouquinho a mais, que é concluir, né? O parafrasear promove essa consciência sobre um ponto de vista pessoal. Porque num diálogo, muitas vezes a gente chega com algumas frases que são verdades absolutas, né? Ou no conflito isso é muito comum. E aí, quando eu parafraseio, eu posso também dizer: eu estou ouvindo você dizer que do seu ponto de vista a situação acontecer está errada, está equivocada. Mas isso é só o seu ponto de vista, é um ponto de vista sobre a situação. E isso nos ajuda a afastar um pouco desses julgamentos que é uma tendência, né? É horrível, é lindo, é feio, é oportuno e inoportuno. Sobre o parafrasear, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui.
Acho que não vai dar para a gente trocar agora, mas já já a gente vai trocar na nossa conversa em trios. E a gente tinha feito aquele caminho de ouvir ativo, de parafrasear e de fazer perguntas. E entrando nessa questão de fazer perguntas, eu gosto de uma frase também dessas reflexões do Adrian, que ele diz que fazer uma pergunta decisiva pode desencadear um desenvolvimento decisivo no outro. Perguntas nos colocam em movimento. As pessoas que nos levam adiante são aquelas que nos fizeram a pergunta certa. Elas perceberam o que nos está preocupando e fizeram uma pergunta a respeito disso. E, nesse sentido, eu tenho uma vivência com irmãos num momento de fechamento de uma etapa profissional da minha vida, que eu não estava entendendo nada, né, que eu me via continuando a trabalhar até ficar gagá de bengalinha naquela instituição, e eu tomei a decisão de sair. Eu chorava muito. E o Hermanos fez uma pergunta para mim que foi decisiva. Ele disse: se algo está se fechando, Josefina, o que é que está se abrindo? E naquele momento se abriu a consultoria para mim. Então, essa foi uma pergunta que assim marcou a minha vida e que eu compartilho muitas vezes em muitas situações, ou no coaching, ou nos diálogos. E então, eu acho que essa questão de pessoas que nos levam adiante são aquelas que nos fizeram a pergunta certa. Elas perceberam aquilo que está te preocupando. Então, fazer perguntas, eu acho que tem essa importância, essa qualidade. Mas a gente precisa também tomar cuidado, porque fazer perguntas, muitas vezes, o que isso está gerando? Embaraço ou a pergunta está ajudando a avançar, né? Está sendo realmente um avanço na ajuda. E esses embaraços podem ser perguntas com caráter mais inquisitivo ou com uma postura mais de querer saber o que está acontecendo, de curiosidade. E isso pode gerar um incômodo para outra pessoa. Então, refletir também ao fazer perguntas, se são perguntas que vão trazer ajuda para o outro, né? Vai ajudar o outro a avançar. E em termos dessas perguntas na nossa prática, né, tem uma pergunta básica que a gente faz todo dia, que é como vai? Né? Essa é uma pergunta simples, mas que com sentido ela tem o poder de abrir a alma, de se tornar visível e trazer os avanços. Então, como vai? Né? Que atitude interior tem nesse como vai? Né? O que eu quero com essa coisa? É aquele mecânico ou é essa atitude de alma, né, que está com real interesse de ouvir o que vem do outro? As perguntas também ajudam a gente identificar os nossos desafios e a dar o próximo passo. Resumidamente, vou trazer o que eu mais uso, né, no meu trabalho, que é como é que eu ajudo as pessoas a trazer perguntas, a diferenciar uma pergunta aberta de uma pergunta fechada, né? As perguntas abertas são aquelas que eu faço e que mostram o meu interesse para que a conversa continue, para que o outro continue, que o diálogo flua, né? Que ajuda a clarificar pontos que estão obscuros, mal entendidos, né? Do tipo, o que está acontecendo? Que perspectivas que você vê nessa situação? Quais são os seus planos para esse assunto, para esse produto, para esse momento de vida ou da empresa? Que outras alternativas você enxerga? Então, as perguntas abertas são perguntas que estimulam a conversa continuar
e estimula o outro a falar mais, né? Diferente das perguntas fechadas, né? Que convidam o interlocutor a dar resposta do tipo sim ou não. Não quer dizer que pergunta fechada não é importante. No centro cirúrgico, não dá para ficar parafraseando, né? Ou trazendo grandes perguntas abertas. Às vezes, a pergunta fechada vai ajudar, né? E a pessoa tem que responder sim ou não, né? Mas no diálogo, a pergunta fechada, ela fecha, né? Essa resposta sim ou não, ela fecha. Então, as perguntas fechadas, elas são específicas para confirmar uma situação, uma mensagem. Você já tinha notado o problema antes? Você planeja integrar esse equipamento na sua rede? Você concorda que essa é a ação mais adequada nesse momento? São perguntas fechadas, né? E o movimento traz múltiplas alternativas. Então, acho que as perguntas abertas, elas estimulam o movimento. A gente usa bastante no IMO, principalmente no PDL, né, irmãos? As perguntas nos 5 campos, que são o campo do perceber, do pensar, do sentir, do querer e do agir, né? Essas do lado esquerdo, elas remetem mais ao passado, estão mais direcionadas para o passado, e as da direita mais para o futuro, né? Elas nos levam a refletir um pouquinho mais para o futuro. Então, rapidamente, né, uma pergunta do perceber é perguntar o que aconteceu realmente? Você pode descrever o evento? Quando que isso aconteceu? Ela é mais ligada a dados e fatos. Imediatamente, normalmente, quando algo acontece, a gente tem uma tendência a já ir para o segundo campo, né, que é o pensar, que é já a sua opinião. Então, é muito legal quando a gente faz perguntas primeiro sobre os fatos e depois sobre a sua opinião, que tem a ver o que você pensa a respeito disso. E a pergunta do sentimento, né? E nesse momento, como você se sente diante dessa situação? Que perguntas se manifestam a partir disso que você está sentindo? Então, tem mais a ver com o hoje, né? E as perguntas direcionadas mais para o futuro, que é o que você quer, qual que é o seu objetivo, o que é importante para você? Ela está muito ligada à necessidade, o que você precisa. E o último campo que leva lá para o agir. E depois de fazer uma rodada das perguntas assim, nos 5 campos, pode ser que a minha questão muda, né? E aí fazer a pergunta para a pessoa, sua pergunta mudou agora? Qual é a sua pergunta nesse momento? A alma humana aparece na forma de perguntas. Isso é do Adrian, né? E eu quero trazer um momento final, eu estourei o meu tempo aqui, que nós fomos presenteados no IMO internacional e no IMO em todos os países, e isso chegou até mim através do Hermanos, que fez a tradução de algo que é muito especial para nós e que nos guia no nosso trabalho, que é a pergunta pessoal provisória, né? Quando eu tenho uma situação, um problema, quando eu tenho um desafio, transforma isso numa pergunta. E depois conta a cena onde essa pergunta aconteceu. E se a gente está num grupo, o grupo pode devolver o que ele ouviu, sem julgar, sem achar o culpado, sem querer dar solução. E depois de um tempo, alguém te pergunta, e agora? Reformula a sua pergunta. Então, essa minha pergunta inicial, que é pessoal, que é minha, ela é provisória, porque ela vai agora ter uma nova formulação. E por que eu trouxe isso? Porque isso ajuda muito grupos, pessoas e a mim mesma, e porque eu quero deixar aqui a homenagem a quem criou essa metodologia, que foi o Bernd Klok, da Holanda, né, irmãos? Da Alemanha, e que fez a passagem dele recentemente, no último dia 4. Eu tenho uma gratidão imensa ao Bernd por ter criado esse caminho que tem ajudado
tantas pessoas e que tem total conexão com esse tema de hoje, né? Parafrasear e fazer perguntas. E essa metodologia da pergunta pessoal provisória a gente vivencia nos nossos programas e nos grupos de intervisão. E para fechar, seja fiel às suas próprias perguntas. Isso requer coragem e perseverança. Então, lidar também com a nossa pergunta pessoal e provisória e aguentar viver com ela. Uma hora